agradecer a querida equipe da Coordenação de Formação Docente da PROEG, mais essa oportunidade de compartilhar com vocês, meus colegas, né, da UFMT, um pouquinho do que foi possível, né, fazer com o AVA, enfim, daquilo que a gente considera que tenha sido bem sucedido, né, com os nossos alunos da graduação, tá? Então, a ideia é essa. Hoje nós conversaremos sobre o tema Trabalhando com Grupos no AVA. Então, a ideia é de estabelecer um diálogo, né, com vocês. Na verdade, essa oficina ela já aconteceu em agosto, né, se não me falha a memória, acho que no dia 1º de setembro. E, e nesse dia os professores até fizeram comentários, né, acréscimos que eu pude contemplar nessa apresentação que eu farei hoje, né? Então eu conto com a participação de vocês, queridos colegas queridos e queridas, né, colegas da UFMT, para a gente poder desenvolver essas 2 horas, né, juntos, de forma mais interativa. A ideia é, tudo bem, pessoal? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, se manifestar nesse início? Como eu disse, é um diálogo, é uma conversa entre todos nós. Bom dia para as carinhas que estão chegando. É a Luciana que está lá em cima. Tudo bem, Luciana? Bom dia, Sueli, tudo bem? Bom dia, bom dia. Então, eu vou fazer algumas coisas aqui, tá, gente? Eu vou compartilhar a tela do AVA, né? De uma disciplina que eu ministrei em 2020/1, né? Foi logo no início do período da flexibilização. E aí, o que aconteceu? Eu fiz o curso, né, da CETEC, como acredito que vocês tenham feito, e comecei a desbravar, né, o AVA. Eu falei, não, a gente precisa desbravar esse ambiente, né, tirar o máximo proveito desse ambiente para podermos, né, propiciar, né, ministrar as disciplinas da melhor maneira possível, né, ainda mais naquele momento que era tudo muito mais ainda novo, né, naquele início de trabalho remoto. E foi aí que eu descobri descobri não, né? No curso eles já haviam comentado, né? Rapidamente eu fui mexer um pouco mais para entender como funciona, na verdade, eu estou olhando para cá, gente, porque eu estou com slides aqui, eu vou mostrar a o AVA, né, o ambiente, vou compartilhar com vocês a tela e vou disponibilizar no chat um vídeo, né, curtinho que eu fiz para quem estiver aí com 2 telas, dos slides para os quais eu estou olhando aqui à minha esquerda, tá? Então, nesse movimento de querer entender o AVA e desbravar, né, as ferramentas que propiciassem trabalhos em grupo, que eu entendi melhor o uso da ferramenta Wiki, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de usar a ferramenta Wiki do AVA na disciplina de vocês, e eu consegui realizar trabalhos em grupo, né? De um jeito muito interessante, e olha, vou contar para vocês, eu acho que é até mais interessante do que o trabalho em grupo presencial, né? Porque o que acontece, e aí todos nós, né, estamos na mesma situação, né, de sala de aula, a gente sabe que no presencial, os alunos, muitas vezes, o grupo tem 5, né, estudantes, só 2 trabalham, né? A gente sabe que isso acontece, e muitas vezes eles próprios falam, professora, olha, nós somos em 5, mas o fulano não trabalhou, né? Então, veja aí como vai ficar. Então, assim, é muito delicado, né, no presencial, avaliarmos, inclusive, um trabalho em grupo por conta dessa participação que acaba sendo diferente. E na Wiki é muito interessante porque a gente consegue saber quem fez e quanto fez, né?
qual foi a participação de cada estudante do grupo no trabalho, né? Então, é um pouquinho isso que eu gostaria de conversar hoje com vocês. Eu vou compartilhar aqui no chat, vamos ver se dá certo, né? Não sou uma pessoa extremamente tecnológica, né? Como eu disse, eu vou desbravando, né? Com as minhas possibilidades, com os meus conhecimentos que não são tão assim primorosos, né? Na área da tecnologia, e é isso que eu vou. Apareceu aí para vocês, né? Um link do YouTube. Esse link do YouTube, para quem estiver com uma segunda tela ou com o celular, enfim, acionado, são os slides com o passo a passo para estar bem coisa de professor, viu, gente? Bem pedagógico, bem didático, né? Tem o passo a passo do que a gente vai conversar aqui hoje, nesse link, só que ao mesmo tempo, né, eu vou compartilhar minha tela do Ava com vocês. Tudo bem? Vamos lá, então? Ah, eu acho que agora vocês somem da minha tela. Então, se alguém, por favor, me interrompam. Vamos ver se dá certo. Não, eu estou vendo a Luciana aqui ainda no meu cantinho aqui direito. Ótimo. O Webex é bom porque a gente compartilha a tela e as pessoas continuam aqui. Maravilha. Inclusive nós, né? Tá certo. Então, o que eu fiz? Só para vocês entenderem, essa aqui é uma disciplina que está pronta, né? Porque ela já aconteceu em 2020/1. É uma disciplina que se chama Jogos Matemáticos, ela foi uma optativa que foi oferecida no curso de Pedagogia o ano passado, e aí eu estou usando esse ambiente que já existe justamente para eu poder mostrar o que eu fiz, né? Eu até estou com as disciplinas já no AVA, as atuais, porém não vai aparecer aquilo que, né, não tem nada, tá em branco ainda, né? E aqui já tem a produção dos alunos, tá? Então, eu abri aqui, bom, então aqui estão as unidades, não é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Aí eu abri aqui, ao final, depois apaga-se, né? Não tem problema nenhum, é uma disciplina que já aconteceu, uma sessão, né, com o nome do nosso encontro de hoje, Oficinas de Práticas Pedagógicas para o Ensino Remoto, e mais especificamente a nossa conversa, trabalhando com grupos no AVA, tá? Então, primeira coisa, vamos lá, por favor, tá? Me interrompam. A primeira coisa é, como todos já sabem, né? A gente vai lá, vou fazer junto com vocês, tá? Ativar a edição. Ok? Então, ativei a edição para poder mexer aqui. Muito bem. Então, assim, vamos conversar sobre trabalhos, né? Você consegue ampliar um pouquinho o texto? Qual o texto aqui da Apresentação? do ambiente, da disciplina? Eu não sei se vai ser importante a gente ler, não sei se isso é importante ou se você só colocou para mostrar, mas se não for importante ler, então tá tudo bem. Sim. Eu acho que dá para. Tem uma linhazinha que divide, né, a apresentação e a apresentadora, aí você pode aumentar. Então, mas eu tô assim, olha. Cada um pode aumentando dentro do seu. Você tem à esquerda uma barra em pé pretinha que clica em ampliar, aí vai ampliar para você a tela, ou você pode fazer isso, estender. Vai diminuindo a imagem da Sueli e vai aumentando a imagem que ela está projetando. Aí você coloca o tamanho que você quer. Deu muito certo, muito obrigada. Muito então certo. Sueli, já deu certo, obrigada. Deu? Eu tô tentando fazer. Não,
Ah, Não, deu certo, é para os participantes fazerem, deu super certo. então, quem que falou? Qual foi a opção? É Patrícia, meu nome. Patrícia. Por favor, você pode repetir? Para os participantes. Tá, é o Isso. seguinte, cada um pode redimensionar as telas dentro do seu ambiente. Então, tá todo mundo visualizando a sua apresentação, tipo à esquerda, e você à direita. Então, são duas faixas. Você pode. O mouse fica como se você estivesse movimentando figuras, né? Então, você pode arrastar para a lateral, né? E aí vai diminuindo você e vai ampliando a imagem. Essa é uma opção. Eu arrastar o quadrado da tela que está sendo projetada. Outra opção, quando a gente percorre essa imagem do AVA, ele tem uma barrinha na vertical assim de fundo preto que tem várias opções. E uma se chama ampliar, é o desenho de uma lupinha com mais. Aí você clica, vai ampliando também o tamanho da fonte, que daí fica melhor para cada um visualizar. Ótimo. Obrigada, Patrícia. Bom, espero aí que vocês tenham conseguido, porque eu penso que será importante enxergar e enxergar bem, né? Pessoal, então assim, quando nós falamos, né, em trabalhar em grupos, o primeiro passo, portanto, é fazer a composição desses grupos, né? Então, existem duas possibilidades dessa composição ser feita. A primeira possibilidade que é opcional, né? Porque isso vai depender do nosso desejo. A gente quer que o aluno e os alunos escolham os grupos dos quais eles farão parte, ou a segunda opção seria nós definirmos, nós docentes, né, definirmos que grupo que nós queremos que esse aluno faça parte, ou que grupos queremos formar. Então, o AVA, ele possibilita isso, essa escolha por parte do aluno, ou uma escolha aleatória, ou até uma escolha definida, né, pelo próprio docente. Tá? Então, o primeiro passo, nós formaremos, então, os grupos. Tá? Então, nós vamos aqui no adicionar uma atividade, né? Então, estou iniciando, vamos fazer de conta que isso daqui é uma unidade, né? Um tópico da disciplina de vocês. Então, adicionar uma atividade. E eu vou aqui em escolha, tá? Isso tudo tá no vídeo, tá, gente? Que eu compartilhei com vocês, esse passo a passo, mais uma vez, né? Para quem chegou agora, mostra o que eu estou olhando aqui à minha esquerda, né? Que é esse passo a passo, porque a gente fica muito preocupado em querer anotar e eu acho que não tem necessidade. Então, tem o vídeo e tem também os slides, né? Que eu vou compartilhar com a equipe da CFD para disponibilizar para vocês posteriormente. Então, escolha, tá? Então, esse passo aqui é para formar, pedir para os alunos indicarem de qual grupo eles querem participar, ok? Então, vou adicionar um grupo, o nome da escolha, eu posso, por exemplo, né? E aí vai ficar a critério de vocês, grupos para o trabalho da unidade 1, né? Por exemplo, ou grupos para o trabalho X, para a atividade X. Aqui vem uma descrição, né, desse grupo, né, da função, né, desse grupo ou do trabalho, né, que esse grupo fará. A opção de apresentar essa descrição na hora que os alunos abrem o AVA. E aqui, então, vou colocar aqui só um X, assim, para a gente poder entender. Eu acho que tem alguns recursos bastante básicos, né, que todos nós, depois de quase 2 anos, né, de pandemia, ou pelo menos mais de um ano de período de flexibilização de aulas remotas, nós já conhecemos, né? Então, aqui aquela velha descrição, que todas as atividades do AVA, as ferramentas mostram, né? E a possibilidade dessa descrição ficar visível para o nosso estudante.
Então, aqui nós faremos, portanto, a definição, né, dos grupos, né? Então, eu vou ter, por exemplo, o grupo 1. Aqui são três, um pouquinho antes ainda, pessoal, são três pontos aqui importantes, né? Permitir a atualização da escolha feita. É muito interessante porque a gente olha para isso, parece tão distante, né, da nossa realidade de aula presencial, mas não é. Porque permitir a atualização da escolha feita é aquela história do aluno desejar mudar de grupo, né? Então, professora, eu não vou ficar mais no grupo do fulano, eu vou mudar para o grupo do, né? Enfim, e aqui eu posso permitir que isso aconteça ou não, né? Então, permitir que a atualização da escolha feita. Então, se eu acho que tudo bem, né? Ele pode trocar posteriormente de grupo, e isso aconteceu até comigo, né? De uma estudante desejar mudar de grupo, porque o grupo estava com 2 alunos, e aí nós desfizemos esse grupo, porque tinham poucos, né, estudantes. E então é importante, eu recomendo que deixe o sim aqui, né? Permitir mais de uma opção a ser selecionada, não dá para o mesmo aluno participar de 2 ou mais grupos ao mesmo tempo no mesmo trabalho, e limitar o número de respostas permitidas. Isso aqui, pessoal, é importante porque até quantos, né, alunos eu quero que o meu aluno, até quantos alunos eu quero que os meus grupos sejam formados, né, por quantos alunos. Então, suponhamos que sejam 5, tá? Vou pensar em grupos de 5 estudantes, tá? Então, o grupo 2, as opções, elas se referem aos grupos, né? Grupo 3, perdão, 5, né? 5 estudantes, 5 estudantes. Vou formar aqui, por enquanto, só 4 grupos. Vou formar mais um, vai? Grupo 5, 5 estudantes, tá? Então, é o máximo, né, de estudantes por grupo, é 5. Aqui eu posso, então, acrescentar mais 3 campos, ou seja, posso formar, então, 8 grupos com os estudantes, tá? Então, muito bem, os grupos, a escolha, né, a possibilidade de escolha para os grupos está formada. Eu posso restringir o acesso. Deixa eu só acompanhar aqui para não deixar escapar nenhum passo, né? Então, restringir o acesso, pessoal, a data, né? A data limite para que essa escolha, em geral, a data. Eu não coloco nenhum outro tipo de restrição. Então, adicionar restrição. O aluno deve, o estudante deve, né, responder a essa escolha de grupo, né, até 20 de outubro, e todo mundo sabe que o horário é possível, né? Muito bem. Então, até 20 de outubro de 2021, às 7 horas da manhã, ele pode escolher de que grupo ele vai querer participar, tá? Então, salvar e voltar ao curso. Então, vejam que na minha unidade, aqui no meu tópico, aparece, né? Inclusive, a restrição sobre a disponibilidade, o prazo, né? O prazo para resposta, tá? Então, aqui eu não tenho, né, o acesso como aluno, mas para o aluno aparecerá aquelas opções. Vamos ver se eu clicar aqui, se aparece. Olha lá. Vai aparecer as 5 opções e o aluno, portanto, escolherá a opção que ele desejar, né? Se é uma turma que já está
já vem conversando, que já se conhece, eles mesmos se organizam e já escolhem, né, o grupo do qual eles querem participar. Tudo bem, pessoal? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Então, aqui é a possibilidade de sermos mais democráticos, né? Nessa escolha de participação. Diga. Eu queria fazer uma pergunta. É que eu acionei uma sala do AVA de teste, porque faz tempo que eu queria aprender essa atividade, né? Certo. Então, eu estou tentando fazer, só que eu fiquei montando e eu perdi aquela parte do resultados é o quê? Permite ou não? Olha, isso não é tudo, Ângela, é Ângela, né, Ângela? É, Ângela. Ângela, não é tudo que eu uso daquelas coisas que aparecem, né? Eu uso o que é essencial. Então, vamos lá. Editar configurações. Deixa eu ver se aparece aqui para mim aquela tela. Isso, tá? Então, aqui você vai colocar o nome, né, do grupo. Lá embaixo. Um pouco mais para baixo. Eu mexi só na restrição. Disponibilidade, resultados, não foi colocado nada? Não, tá? Porque eu acho que a gente... isso que eu queria. Porque eu não me arrisco a mexer nessas coisas, porque se configuração de módulo, uma vez eu mexi, não deu certo, nem era numa disciplina, era num curso que eu estava ministrando para professores que também era no AVA, professores da rede pública, mexi nessas configurações de módulo. Então, se não está atendendo, né? Porque, por exemplo, para a formação de grupos, eu não preciso de muita coisa, né? Eu preciso da indicação do aluno de que grupo ele quer participar. E aqui, como a escolha, essa ferramenta escolha, ela permite outras opções, né, de trabalho, é por isso que tem aqui outras, como é que eu posso dizer aqui, outras possibilidades, né, de ajuste, de configuração. Mas, essencialmente, eu mexo nos grupos, né, a quantidade de grupos, o limite de alunos por grupo e a restrição do acesso, né, porque a gente precisa dar um prazo para que esses alunos escolham de que grupo eles querem participar, tá? Então, é só isso, Ângela. Obrigada. Ficou claro. Aí, se você quiser fuçar depois, para entender um pouco melhor, mas hoje eu vou mostrar para vocês o funcionamento de como trabalhar com essas ferramentas, né, para a gente poder usar os trabalhos, o trabalho em grupo, né, na sala de aula virtual. Oi, professora Sueli? Oi, Josimar. Isso, bom dia, Simão, do professor Simão, do Departamento de Administração, tudo bem? Só uma questão também que eu acho interessante é trabalhar com essa... eu sempre coloco isso, né, nas minhas atividades, a disponibilidade, né? De quando a quando ficará disponível lá. Porque eu gosto muito de trabalhar com os prazos, né, de estipular com os prazos, porque senão a gente acaba meio que perdendo, pelo menos eu, né, eu sinto isso, que eu acabo meio que perdendo o controle de prazos, de postagem quando que o aluno vai fazer a atividade, aí faz fora do prazo, então eu gosto de trabalhar com disponibilidade, né, eu sempre estipulo uma janela de tempo ali, para poder controlar melhor, né? Então, Simão, né? Simão, é o seguinte, a gente pode controlar essa questão do prazo, tem duas possibilidades, né? Nessa que você já usa, e ok, eu acho que é uma saída boa, né? De quando a quando, e eu acabo usando, que dá na mesma, Simão, a restrição de acesso. Tá? Então, eu restringi o acesso. O aluno. Por que eu gosto de usar a restrição de acesso nessa questão do prazo? Sem dúvida, o prazo é essencial, né? Em qualquer tipo de atividade presencial ou remota, né?
Eu gosto, Simão, de usar a restrição de acesso na data, veja aqui, né, até 20 de outubro. Né? Esse aluno pode fazer essa escolha até 20 de outubro de 2021. Né? Por quê? Porque quando eu restringo o acesso, aparece, vamos voltar aqui ao curso, aparece na tela principal do AVA para ele. Né? Eu não sei, a disponibilidade também aparece, Simão? Não, a disponibilidade só vai dar o alertazinho lá se ele postou fora do prazo ou não. Né? Não, Mas lá eu posso restringir. Só vai para ele não. Aparece lá, por exemplo, você está disponível, mas não aparece na tela inicial. Agora entendi. É bem interessante, mas eu não conhecia essa funcionalidade ali. Obrigado, professor. Imagina, porque eu acho que dá um pouco na mesma e fica interessante porque o aluno vê, né? Então, ele abre o AVA dele e ele vê que a opção aí a escolha, né, está disponível até o dia 20, né? Então, fica aí a sugestão, mas o que você já faz também serve, né? Se não, sem dúvida alguma. Tá bom, obrigado, professor. Professora Sueli, eu tenho uma dúvida. Tudo bem? Tássia, do curso de jornalismo. Os alunos conseguem ver para qual grupo eles estão fazendo parte? Eles conseguem ver quem já está naquele grupo? Consegue. Obrigada. Aliás, deixa eu ver se eu não mostrei isso para vocês. Eles conseguem sim, viu, Tássia? Ver se eu deixei passar essa configuração. Mais de uma opção. Eles conseguem sim. Acho que é no resultado, não é, professora? Exatamente. Obrigada. Resultados. Publicar resultados. Olha como é bom a gente fazer um diálogo aqui, né? Porque muitos de vocês já conhecem a ferramenta e eu deixei passar. Mostrar sempre os resultados aos estudantes. Privacidade. Perfeito. Tem essa possibilidade em resultados, tá, Tássia? Publicar Muito resultados. obrigada. Não, aqui eu não preciso mexer, né? Publicar, resultados completos, mostrando os nomes dos estudantes. Sim, aqui também, Tássia. E incluir respostas, não. Então, aqui, dos inativos, não precisa. Então, na verdade, é só mexer com essas duas primeiras configurações de resultados que os alunos conseguem. Inclusive, eles até comentam, né? Professora, no meu grupo tá fulano. Então, e eu quero trabalhar com o ciclano, entendeu? Eles conseguem ver, sim. Obrigada. Eu que agradeço, professora, que trouxe aí a contribuição. Muito bem. Então, vamos lá para segunda etapa, né? A segunda etapa é uma formação de grupos que partiria de nós, né? E não dessa escolha do aluno. É uma outra possibilidade de formar grupos, tá? Então, aqui a gente vai. Deixa só eu. E agora eu vou usar aqui a aba do administrador. Vocês, muitas vezes essa aba aparece, tá dando para visualizar, né? Aqui o AVA ainda, gente, tudo certo? Tudo certo. Sim? Tá. Porque essa aba aqui, administração, ela pode aparecer aqui à esquerda ou no canto à direita. Às vezes essa aba, ela, né, dependendo, acho que da disciplina ou da configuração da própria STI, essa aba das disciplinas, essa aba, às vezes, ela aparece na vertical do lado direito. Aqui, para mim, está a administração do lado esquerdo aqui. Então, vamos lá, administração, usuários, grupos,
Então, eu vou compor os grupos. Criar grupo. Vejam que aparece os grupos... Espera um pouquinho. Não, esses grupos que estão aqui, gente, são os grupos que eu tinha na minha disciplina, né? Eu vou criar grupos com esses grupos que nós criamos agora, né? Então, esse GT1, GT2, que tem 3 alunos, 5 alunos, 5 alunos, GT6 com 4 alunos, a gente nem vai olhar para isso, porque são os grupos com os quais eu trabalhava na minha disciplina o ano passado, tá? Então, nós vamos agora criar os grupos, porque, na verdade, o que os alunos fizeram? Eles escolheram, o primeiro passo foi a escolha, e agora portanto, a composição, né? É uma etapa que o professor faz, que é a composição dos grupos, tá? Então, primeiro a gente vai criar um grupo de acordo com essa escolha que o aluno fez. Então, criar grupo. Nome do grupo, grupo 1 para o trabalho 1, alguma coisa assim, tá? A descrição. Porque o que acontece, né? Deixa eu ir devagar aqui. Eu posso criar quantos grupos eu desejar, né? Então, eu posso criar 5 grupos, 6 grupos para o primeiro trabalho, né, da disciplina. Eu posso criar outros 5, 6 grupos. Se eu não quiser usar os mesmos grupos, quero que os alunos se comuniquem de diferentes formas ao longo da disciplina e não sempre no mesmo grupo, eu posso criar outros 5, 6 grupos para o trabalho 2 e assim por diante até finalizar a disciplina e de acordo com o número de trabalhos em grupo que cada um desejar fazer. Então, aqui eu denomino muito bem que é o grupo 1 para o trabalho 1, tá? Se eu precisar incluir algum arquivo, é o caso. Então, eu criei aqui o grupo 1 para o trabalho 1. Por enquanto, ele tem 0, né, estudantes, porque eu não incluí ninguém. O que está lá na escolha, pessoal, é o grupo, né, o grupo que foi escolhido por eles, a escolha, na verdade, a escolha. Agora, cabe a nós, docentes, formarmos esse grupo, né? Então, vamos lá. Eu vou adicionar, criar grupo, já criei grupo. Então, por exemplo, suponhamos que no grupo 1, lá na escolha 1, estivesse, né, a Mariana, a Isabelle, a Mariana, adicionar. Então, quando a escolha, né, parte do aluno, a escolha do grupo, sem dúvida alguma, o trabalho nosso é maior, né? Porque cada grupo que a gente vai formar, no caso, o grupo para o trabalho 1, eu vou ter que olhar lá para as escolhas, né? E incluir o nome dos estudantes que estão naquela escolha. Então, se o grupo 1 estiver Mariana, Larissa, Patrícia, Natália, eu vou arrastar esses estudantes aqui para essa minha formação do grupo 1 para o trabalho 1. Então, coloquei as 4 meninas nesse grupo 1. Muito bem. Voltar aos grupos, tá? Então, vocês podem perceber aqui que esse grupo 1 já tem aquelas 4 estudantes, né? É que nós não fizemos escolhas, né? Então, se nós estivéssemos numa disciplina nova, evidentemente, vão aparecer os estudantes da disciplina de vocês. Aqui, como é uma disciplina que já existia e nós não fizemos novas escolhas, aparecem os estudantes que estavam cadastrados nela. Então, essa aqui é uma possibilidade de criar grupos a partir das escolhas dos alunos,
tá? Eu tenho uma outra possibilidade nesse momento de formação, de composição dos grupos, tá? Então, eu posso, por exemplo, criar, vejam aqui que interessante, né? E aí que a gente vai partir para uma escolha menos democrática ou mais aleatória ou mais determinada por nós, né, docentes. Então, eu vou criar vários grupos. Sueli, desculpa, eu posso te interromper só para verificar uma coisa? Deve, se a gente se empolga, por favor, Patrícia. Não, é que antes de você mostrar essa questão do professor decidir os grupos, uma coisa que... Então, o que você disse até agora, assim, eu uso a escolha para ficar visível e eles enxergarem e escolherem o grupo, mas não há uma, vamos supor, uma automatização entre a ferramenta escolha e o grupo. Depois do grupo formado por ele, eu vou, tipo, pegar meu caderninho, anotar quem escolheu cada grupo e vou fazer esse passo a passo como se eu estivesse determinando o grupo mão a mão, né? É o trabalho que nós temos na democracia, vamos dizer assim, a escolha democrática. Tá? Porque essa sempre foi a minha questão com a Ava, sabe? Dela permitir que eles criem o grupo e os grupos já saem criados. Então, até hoje, a gente não tem isso mesmo automatizado no sentido de eles determinaram, os grupos estão prontos, né? Eu não conheço esse diálogo entre... Porque o que acontece, né? Patrícia, né? Que tá falando? Sim. Não tem uma conversa entre as duas ferramentas, não que eu conheça, tá, Patrícia? Eles escolhem porque, veja, a ferramenta escolha, eu estou usando ela aqui para permitir uma escolha democrática de grupos pelos alunos. Mas a ferramenta escolha, eu não a usei. Não, já usei sim, para fazer uma enquete. Quem tinha, por exemplo, uma internet razoável, quem achava que a internet, né? Fiz uma pergunta inicial na disciplina para entender as condições, vamos dizer assim, tecnológicas dos estudantes, e eu usei a mesma ferramenta, não era para formação de grupos, né? Então, não tem uma relação direta entre a ferramenta escolha e a ferramenta de formação de grupos. Aí é um trabalhinho braçal mesmo, né, que a gente vai ter, mas é muito rápido, viu? Não, sim, era mais para saber mesmo, porque eu achei que a ferramenta grupos, talvez ela já tivesse avançado para que, não necessariamente, porque o escolha a gente pode usar para várias coisas, né? Achei ótima essa ideia para criar um grupo. Mas eu pensei que eu pudesse hoje criar um grupo de uma forma bem automatizada. Então, a gente vai ver agora, né? A gente vai ver agora uma forma bem rapidinha, automatizada, só que ela não é tão democrática, né? Não, tá. Tá bom? Obrigada. Vamos ver se a gente consegue encontrar um pouco assim de... bom, vamos olhar aqui para essa ferramenta, né? Então, olha, criar... Então, veja, aqui... Então, só para a gente retomar, aqui são os grupos que já existiam, né, na minha disciplina. Esse grupo 1 para o trabalho 1 foi o grupo que eu criei a partir da ferramenta escolha, né? Fiz aqui junto com vocês esse primeiro grupo 1 para o trabalho 1. Incluí algumas estudantes. Aí, criar grupo, eu posso, por exemplo, criar vários grupos. Então, veja que coisa interessante aqui, né? Eu tenho, deixa eu só seguir aqui, criar vários grupos, nomear com... Deixa eu colocar aqui. Esquema dos nomes, né? Então, por exemplo, aqui eu vou colocar o nome do grupo, né? Então, eu quero, por exemplo, trabalho... Já vamos entender por que tem esse arroba, tá? Trabalho 1, tá? Pode ser trabalho da unidade 1, trabalho com o nome do trabalho, né? Depende muito do que vocês vão propor para esses grupos. Critério para definição dos grupos.
vejam que coisa interessante. A gente pode definir esses grupos todos, né, que nós vamos criar a partir do número de grupos ou do número de integrantes por grupo, tá? Então, suponhamos que eu queira formar com a minha turma 6 grupos. Eu vou pelo critério número de grupos, tá? Posso ir também pela ideia de componentes de cada grupo. Tudo bem? Então, estabeleci aqui que são 6 grupos que eu desejo formar na minha sala. Somente estudante. Então, aqui, selecionar apenas membros do grupo, deixa eu só me lembrar aqui. Sim, aqui existe a possibilidade de eu selecionar. Ah, olha lá, acho que foi Patrícia, né, que falou agora há pouco. Existe uma possibilidade de eu formar os grupos. Existe sim, Patrícia, olha aqui, grupo 1. Não, mas aqui é os grupos que já existem, não é a ferramenta escolha, né? Eu pensei que fosse a ferramenta escolha, é que cada hora que a gente entra no AVA, a gente conhece e encontra uma coisa, né? Mas não é, Patrícia. Aqui são aqueles grupos que já estavam formados daquele jeito manual que foi feito, né? Então, não é isso que eu quero, tá? Não quero formar grupos a partir daquela ideia, porque aquela ideia já foi feita, né? Eu quero distribuir os membros do grupo aleatoriamente. Posso fazer uma distribuição que não deixa de ser aleatória também, né, gente? Alfabeticamente, pelo primeiro nome, pelo último nome. Então, se é para ser assim, acho que é o aleatório, né? Evitar o último grupo pequeno, porque o que acontece? O AVA ele vai distribuir todos os estudantes em 6 grupos. E aí, eu posso, no final, fazer uma distribuição igualitária. Eu posso, no final, ter um grupo com 2 estudantes. Né? Pode acontecer isso. Né? O AVA faz uma distribuição igual, né? Igualitária, em 5 grupos, e o último grupo 6 pode ter só 2, 3 estudantes. Então, aqui, evitar o último grupo pequeno é quando isso acontece. Aí eu não quero nem olhar esse grupo pequeno, não, eu quero olhar, né? Se acontecer de ter uma formação de grupo com poucos estudantes, eu quero que ela fique aparente, né? Que ela seja visualizada por mim. Ignorar usuários já inscritos, não. Vamos pré-visualizar para ver o que aconteceu. Ver se deu certo, né? Olha, então vejam aqui que interessante, né? O nome do trabalho era trabalho 1. Então, aquele arroba, ele entra aqui, né? O grupo A, trabalho 1, ficou Pamela, Natália, Andresa. Cada grupo, eu quis que fossem formados 6 grupos. E vejam que interessante, o próprio AVA, né, nesse formato aleatório, formou 4 grupos de 3, né, estudantes e 2 grupos de 2 estudantes. E aqui aparecem os grupos, o grupo A do trabalho 1, grupo B, trabalho 1, C, D, E e F, com todos os estudantes distribuídos. Ok, gente? Então, se eu quero enviar isso aqui, vamos ver como é que aparece aqui. Então, nos meus grupos, naquela relação dos grupos formados, vão aparecer todos os grupos que já existem na disciplina. Então, para cada, então vejam, né, aquela relação dos grupos, né, nós havíamos formado o grupo 1 para o trabalho 1 a partir da escolha lá democrática. Aqui foi essa formação que eu acabei de fazer de um jeito aleatório. Então, são possibilidades de formação de grupos.
Tudo bem, gente? Então, os grupos estão formados. Agora, a gente vai colocar esses grupos para trabalharem. Então, aí a gente parte para o terceiro momento aqui do nosso encontro. Alguma questão, pessoal, por favor? É muito fácil criar grupo, né? Então, algo que a gente faz nas disciplinas, né, no contexto presencial, pode facilmente ser trazido para o contexto das aulas remotas. Alguma questão? Patrícia, quer falar alguma coisa? Eu falo de você porque você está com a janelinha. Você é a única que aparece aqui para mim. Tá claro, pessoal? Bom dia, Thaís falando. Eu tenho uma dúvida. Nessa formação de grupo aqui, essa última, né, que você fez, essa aleatória, tem a possibilidade de também que o aluno mude de grupo, que ele troque de grupo, como da primeira vez ou não? Não, aqui eu acho que não, porque aí eu acho que você vai ter que desmontar todos os grupos para montar de novo, Thaís. Vamos ver se tem alguma ferramenta. Vamos lá. Vou criar mais, tá? Então, são esses. Vamos aqui, ó, criar vários grupos, né? Deixa o arroba aqui. Vamos ver se aparece. Então, trabalho. Até para a gente ver. Perdão, trabalho 2. Vamos mudar um pouquinho aqui. Número de grupos, de membros por grupos. Vamos colocar assim, 4 alunos por grupo. Vamos ver aqui, Thaís. Selecionar apenas membros com papel de estudante, ok. Selecionar apenas membros do grupo nenhum, né? Porque a gente vai pensar na escolha aleatória. Evitar o último grupo pequeno, também não. Ignorar usuários já inscritos em grupos, também não. Todos fazem parte. Não tem, viu, Thaís? Não tem. Porque, veja, aquela possibilidade não era uma possibilidade desta ferramenta de criação de grupos. Era uma possibilidade da ferramenta escolha, né? A escolha, ela pode ser mudada pelo aluno. Eu posso dar essa permissão para a mudança da escolha. Então, aqui neste momento, nesta ferramenta de formação de grupos, eu não tenho essa opção. Então, é só na opção escolha mesmo. Entendi. Tá, muito obrigada. Nada, é que são duas ferramentas diferentes, né? Embora eu tenha feito uma conexão entre elas, são duas ferramentas diferentes. Olha aqui, pessoal, só para vocês perceberem mais uma formação. A sala era de 16 usuários e foram formados 4 grupos de 4, né? Então, eu pedi para que os grupos tivessem 4 membros e o AVA, aleatoriamente, fez essa divisão dos 16 Professor, estudantes. Oi, pois não. Oi, Simão, novamente. Eu fui e olhei lá no AVA, desses grupos que ele criou, né, que eu criei então, não sei se responde à pergunta da colega, da Thaís. Eu posso ir lá, por exemplo, eu seleciono o grupo que eu quero, né? Aí eu vou lá, ele vai aparecer os membros na caixinha lateral. Aí eu posso ir lá, excluir o membro daquele grupo e colocar ele em outro. Perfeito, Simão, muito obrigada. Verdade, verdade. Eu posso. Isso não mesmo. sei se é esse sentido da pergunta da colega, mas eu testei aqui e deu certo. Ai, como é bom fazer esse trabalho, Ju. E que bom que vocês estão conseguindo acessar o AVA de outro lugar. Porque são esses complementos que fazem, né, a oficina ficar completa, né, Simão? Maravilha. Olha aqui, Thaís, verdade. Porque nesse momento aqui que eu visualizo, né, os grupos, eu posso fazer o seguinte. No grupo A,
do trabalho 1 tem 3, né, estudantes, tá? Quem são elas? A Pamela, a Andressa e a Natália. O que o Simão está trazendo aí de contribuição para a gente é o seguinte: eu posso tirar a Pamela daqui, a escolha não pode mudar, mas eu posso, por exemplo, tirar a Pamela daqui, remover a Pamela. Saiu, Simão? Será que saiu? Isso. Aí você vai lá em voltar aos grupos. Lá embaixo. Mas não, eu tenho que tirar a Pamela daqui, ó. Isso. Agora sim, agora ela saiu. Percebeu, Thaís? A Pamela saiu daqui, ficou a Andresa e a Natália, e aí sim eu volto aos grupos. Não tem aquela permissão da mudança do grupo, eu vou ter que fazer isso no braçal mesmo, né? E aí eu coloco, por exemplo, a Pamela, adicionar, né? Aqui eu tenho no grupo do trabalho 2, né? O grupo. Peraí, a gente está confundindo porque tem 2 grupos A, né? Do trabalho 1 e do trabalho 2. Então vamos aqui. O grupo B do trabalho 1, eu posso colocar a Pamela, que eu tirei lá do grupo A, no grupo B. Então, adicionar ou remover membros. A Pamela vai precisar aparecer aqui para mim. Apareceu, porque eu tirei ela de um grupo, né? Então, adicionar a Pamela no grupo B do trabalho 1. Então, existe essa possibilidade de mudar, sim, né, Thaís? Muito obrigada, Simão. Não é lá... Obrigada. Muito legal. Ela não é lá na ferramenta escolha, é um trabalhinho braçal, porque lá na ferramenta escolha vai ser mais automático, né? Se a gente dá aquela permissão, eles já se organizam para fazer essa troca, mas não é impossível, Thaís. Bacana. Ficou claro? Eu posso remover, veja aqui, olha, adicionar ou remover usuários de quaisquer grupos. Deu para entender? Claro. Sim, ficou claro, sim. Muito obrigada. Obrigada, Simão. Maravilha. Tudo bem, gente? Então, é isso. Eu acho que a primeira vez, né, que a gente for fazer, sempre vai ter algumas dúvidas, mas pelo menos já entender um pouquinho qual é o caminho, né, para a formação dos grupos, ajuda nesse sentido. Aí, na própria mexida aqui, fuçar a ferramenta, a gente consegue se virar bem, né, conhecendo esse caminho inicial. Ok? Então, vamos então, deixa eu ver se eu não pulei nenhuma parte aqui. Não, acho que formação de grupos é isso. E agora eu queria mostrar um pouquinho para vocês da ferramenta Wiki, né? Vamos lá. Vou voltar na disciplina. Sueli, antes. Oi, Euni, bom Tudo dia. bom, Sueli? Bom dia. Antes de passar para o Wiki, deixa eu te perguntar. Aqui é só formação de grupo. Aqui eles não conseguem inserir o trabalho que fizeram, nada. Isso tudo vai ser lá depois no APA, né? Lá no... Agora, a partir de agora, que a gente vai colocar os estudantes para trabalhar, tá, Euni? Então tá. Obrigada. Quanto foi só formação de grupos, de um jeito mais democrático ou de um jeito aleatório, né, ou determinado pelo professor. O professor também pode fazer essa escolha, né, na formação de grupos. Então, na verdade, tem 3 possibilidades, né, de formar grupos. Escolha do aluno, escolha do professor e aleatoriamente, né? Então, foi isso que a gente viu até o momento, tá, Ioni? Então, agora, pessoal, vou voltar aqui. Eu coloco tudo, viu, gente? Ponho prova final, ponho tudo na disciplina. Eu estou usando bastante, assim, o AVA, né? Muito bem. Então, agora eu vou adicionar. Eu quero, então, começar
a desenvolver um trabalho em grupo com os meus estudantes da disciplina, né? Então, o que eu posso propor nesse sentido? Deixa eu só mudar aqui. Eu adicionei, né, uma atividade, um recurso, e aí eu venho aqui para essa ferramenta aqui, que é a ferramenta Wiki. Tá? Então, vou adicionar. Muito bem. O nome da Wiki é o nome do trabalho, né, da atividade que eu desejo desenvolver em grupo. Tá? Então, vou colocar qualquer nome aqui, gente. Trabalho. Nem precisaria colocar em grupo, só para a gente entender, porque os alunos acabam se acostumando, né? Se bem que na primeira Wiki é bom, né, mostrar que a Wiki é o trabalho em grupo. Trabalho em grupo da unidade 1, né, da disciplina. Então, aqui vem a descrição do trabalho. Vou exibir essa descrição para que o aluno possa ver do que se trata. Vejam aqui, não tem nem outra, tem a Wiki individual, mas no nosso caso, a Wiki vai ser colaborativa, né? A Wiki individual, eu não vejo muito sentido, porque, assim, né, ela nos ajuda a entender os momentos em que o aluno participa, faz a atividade, né? Porque tem um controle, inclusive, do horário que ele acessou ao Wiki, mas honestamente eu não uso para trabalhos individuais, né? Eu acabo usando outros recursos para o envio de trabalho individual. Eu uso a Wiki especificamente para o trabalho em grupo, né? Colaborativo, tá? Então, aqui precisa, vocês estão vendo que tem um asterisco aqui vermelho, precisa ter um nome, né? Logo na primeira página da Wiki, que é o nome do trabalho, né? Trabalho, vou chamar da unidade 1. Deixa eu ver se eu não estou pulando o mapa. Muito bem. Então, aqui eu estou criando o trabalho e eu vou, nesse momento aqui, de restringir o acesso. Aliás, eu trabalho em grupo, unidade 1. Essa Wiki é do grupo 1, tá? Aí que tá. A Wiki, ela precisa ser criada uma para cada grupo, né? Eu não tenho um jeito, e aí eu tenho praticamente certeza, a gente nunca pode ter 100% de certeza, mas 90% de certeza que não há um jeito automático de criação de Wikis para serem distribuídas nos grupos. Eu não descobri ainda. Se alguém descobrir, por favor, me avisa, né? Então, nós criamos uma Wiki, que é um trabalho em grupo para cada um dos grupos daquele trabalho. Então, trabalho em grupo, unidade 1, grupo 1. Eu não mexo aqui no formato, restringir acesso, adicionar restrição. Então, a gente pode perceber aqui que tem um botão, que é o botão do grupo. Então, aparecem para mim todos aqueles grupos que estão lá, né, na formação de grupos. Então, é o trabalho 1 do grupo A. Então, somente os alunos do grupo A, para esse trabalho 1, é que poderão participar dessa Wiki. Eu quero adicionar uma outra restrição, né? Como o professor falou aí, os prazos são fundamentais, então eu quero uma restrição, perdão, de data. Então, essa Wiki, esse trabalho em grupo, ele poderá ser feito até 30 de outubro. Tá? Então, o que eu fiz aqui?
Vocês estão vendo que não tem mais nada. Eu não mexo nessas configurações, tá? Como eu disse, não mexo nos módulos. O formato, né? Não quero forçar nenhum formato. É o formato que a Wiki já está, né? Confesso para vocês que eu nem cheguei a entrar aqui, porque esse formato HTML me responde bem aquilo que eu preciso. Então, não mexo no formato, eu mexo só nos elementos que são essenciais para a Wiki e nessas duas restrições, que também são essenciais. Uma referente ao grupo, né, para esse trabalho, e outra referente ao prazo, tá? Então, eu vou salvar só para a gente ver como é que aparece lá. Tá? Então, aparece no ambiente do aluno assim: trabalho em grupo da unidade 1, grupo 1. Então, quem fará parte desse trabalho? Quem estiver, né? Se você disponível, se você faz parte do grupo A, aquele grupo que a gente acabou de criar, né? Do trabalho 1. Pois não, Euni? É a Paula que está falando. Bom dia, tudo bom? Não, Paula, bom dia, desculpa. Desculpa atrapalhar a sua fala. Professora, eu estou tentando aqui no meu AVA e não consigo, e no meu não consegue aparecer essa disponibilidade até tal dia, essas restrições que a senhora coloca. Vamos lá no... Você colocou a Wiki? Coloquei a Wiki e não aparece no meu essas restrições, não fica visível como está no seu aí. Espera aí, ó. Editar, editar configurações. Aparece o nome da Wiki, só para a gente poder conferir o que está aparecendo. Aparece o nome, a descrição, aí exibir descrição na página de curso marcada. Ok. Wiki colaborativa, tudo certinho, da mesma forma. Mas aí a hora que eu mando enviar, salvar, ele não vai. E também não foi no anterior, não aparece na criação dos grupos. Tá, restringir acesso apareceu para você? Apareceu. Tá. O que acontece, Paula? Não vai aparecer grupo, a restrição de grupo para você, porque você não formou grupo ainda. Eu formei. Você formou? Formei. Mas peguei uma disciplina do semestre que terminou e estou testando aqui. Ah, você está com uma disciplina, você formou grupo? Isso. Mas será que você salvou? Porque o que acontece, Paula? Adicionar restrição, tá? Você tem esse botão, adicionar restrição? Sim, tenho. Tá. Se eu não tiver nenhum grupo formado, né, e formado naquele jeito que a gente acabou de ver, lá na administração, formação de usuários, formação de grupos, não vai aparecer essa opção de fazer uma wiki em grupo. Ela apareceu. Apareceu a opção? Eu consegui formar o grupo lá naquele administração. E aqui onde eu estou aqui na minha tela, na sua aí, aparece esse botão grupo? Sim. Então, vamos fazer a opção. Ver se dá. Né? Olha, tem que aparecer do jeito que está aqui. Se você formou grupo, aparece o botão grupo e aí você pode fazer a escolha. Vamos tentar de novo. Sim. Escolhi. Isso, restrições de acesso, o grupo. Primeiramente, você vai restringir o grupo. Aí você seleciona o grupo que vai fazer esse trabalho. Tá? Aí a data, que é importante, aparece o botão da data para você. A data, lá, o botão de adicionar restrição com data, sim, apareceu. Isso. Ok? Eu fiz todo o passo a passo, ele só não aparece na hora que eu coloco voltar, salvar e voltar ao curso.
Ah, não está aparecendo para o aluno ver ali. É isso. Veja Será que não é porque é do semestre passado? A minha também é. E já fechou? Não sei. A minha é de 2020. Paula, desculpa te perguntar isso, mas veja se está 2021. Que às vezes a gente deixa 2020 porque a disciplina foi do ano passado na restrição. Aí tem que colocar 2021. Ok, está colocado. Uma restrição no futuro, né? Claro. Sim. Tá. E aí, salvar e voltar ao curso. Vamos ver. Certo. Não aparece. Você deve selecionar o grupo. Ué. Eu seleciono. Selecionei o grupo. Ah, é porque eu já tinha aberto com eles. Então, vamos selecionar outro grupo. Tem que ver se ativou a edição também, né? Está ativado. Está ativo. Será que é só o meu? Ninguém mais teve essa dificuldade? Não, espera um pouquinho, que agora sou eu que não estou aqui. Eu não estou seguindo, mas assim, eu só perdi o começo da aula, eu não estou sabendo como que é que faz para criar o grupo. Um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Sueli, você criou um segundo grupo, uma segunda restrição de grupo aí e não selecionou o grupo nela, a terceira linha. Ah, é? É isso, tá, que eu estou prestando atenção. Perfeito. Então, pois é, tinha que estar visível, né, para você. Do jeito que está aqui, não está aparecendo isso, né, Paula? Não aparece. Essa linha que aparece aí, ó, disponível até 20 de outubro, isso não aparece no meu. Eu coloquei, inclusive, te imitei na data, não aparece. E nesse aqui, ó, você faz parte do trabalho 1, até antes do final do dia 29. E essas duas linhas é que não aparecem. Gente, vocês têm o contato do Walter da STI? O Walter que me resolve essas coisas, porque deveria aparecer, tá? Acho que aí é uma questão, porque não tem uma... você percebe que aqui no editar, né, a restrição, ela você disponibiliza, configura, na verdade, né, a restrição e ela já fica disponível no momento da configuração. Deveria aparecer. Com licença, deixa eu tentar ajudar aqui um pouquinho. Por favor. A Paula mencionou que não está aparecendo aquele disponível até dia 20, né? Só que aquele disponível até dia 20 não é da Wiki, aquilo é da escolha. Então, não aparece para mim nenhum nem outro. Mas a escolha é outra coisa, não tem nada a ver com isso. O Gustavo, né, que está falando? Isso. Oi, Gustavo. Gustavo, aqui é da Wiki, olha, é antes do final... Não, é que ela falou até o dia 20. O dia 20 é o de cima. Tá, o dia 20 é o de cima. Esse não vai aparecer se ela não fez a escolha lá, atividade de escolha. Mas acho que ela está se referindo ao Wiki. Mas é dia 29, né? Ok, mas a data da Wiki, esse aviso só aparece na Wiki se os meus alunos tiverem escolhido os grupos? Não, se você tiver formado... Você está certo, eu acho, Paula. Porque, Paula, a data disponível do trabalho, tá vendo que trabalho está um cinza clarinho, porque você não faz parte, é o grupo que vai ver? Então, eu acho que quando entra lá no grupo do trabalho, aí que vai aparecer a data de disponibilidade do trabalho dele. Ok. Entendi. Pode ser isso, entendeu? Então, como ela fez outra etapa que talvez você não tenha feito, acho que é isso que o Gustavo está falando. Ah, entendi. Não tem como estar visível para um e não para outro. Está funcionando sim o seu. Que sim. Entendi. Obrigada, Patrícia. Eu estava preocupada. Falei, gente, será que meu Ava está doido? Ô, Patrícia, agora quem não entendeu fui eu. Sueli. Porque, professora, eu criei o trabalho agora, né? O grupo eu criei agora para te acompanhar aqui no passo a passo.
Tá, você criou Os meus alunos não foram lá e se inscreveram no grupo 1, 2 ou 3. Sim. Então, talvez seja por isso que não aparece. É o que eles estão dizendo. Porque não. Sim, porque não houve, né? Essa escolha. Mas você criou grupos aleatórios? Depois criei os grupos aleatórios. E aí você fez uma wiki, um trabalho na wiki com esses grupos aleatórios? Não. Sim. Ou você escolheu na wiki você escolheu o grupo democrático, vamos dizer assim, da escolha ou o grupo aleatório? Não, botei o aleatório. Deveria aparecer. Deveria aparecer, porque o grupo aleatório é uma disciplina que tem alunos matriculados, que é uma disciplina que você já deu, não é isso? Isso. Eu penso que deveria aparecer, porque se ela está desenvolvendo uma wiki, né, vai propor uma wiki, um trabalho em grupo a partir de um grupo que seja aleatório, que ela formou aleatoriamente aqui no AVA e não depende da escolha do aluno, eu penso que... Vamos formar aqui uma wiki. Sabe o que é, Sueli? É que talvez o ideal para a gente ajudar ela a achar o erro dela seria ela compartilhar a tela dela e a gente ver aonde que ela deixou de clicar alguma configuração, né? Entendeu, Paula? Mas, por exemplo, alguém até está colocando aqui no chat, ó, às vezes está oculto a questão da data, por isso que não está vendo. Então, assim, não é que funciona num AVE e não outro. No chat alguém também já colocou aqui, ó, ela fez e deu certo. Então, faz parte da configuração, alguma coisa que você deixou de clicar ou não clicou aí no passo a passo. Porque a questão de disponibilidade... Tem essa questão mesmo, né, Patrícia? Olha Pode aqui, ser alguma coisa que é para mostrar só. Editar, você tem aqui ocultar, né? Tá vendo? Ocultar não aparece mesmo, exatamente isso que você está falando. E quando eu ponho mostrar, será que é isso? Pode ser uma coisa mais simples do que a gente está pensando. Tenta aí, Paula. Coloquei aqui para ficar disponível e deixa eu atualizar a página para ver. Não, aqui. Não apareceu, não. Editar, nesse daqui. Então, dá uma olhadinha aqui na minha tela. Certo. Editar, né? Eu tenho a possibilidade de ocultar, e aí realmente vai sumir. Sim. Nossa, era esse botão, professor. Apareceu. A gente tem que ajudar, imagina. Porque daí é uma. Não, tudo bem, Paula, fica tranquila. É um detalhezinho que, né, é aqui do lado. Tá? Nossa, gente, obrigada. Imagina, eu estava desesperada aqui. Só uma dúvida, para criar o grupo... Para criar o grupo, é lá em... Como que... Porque eu não assisti o comecinho da aula, só uma dicasinha para mim, como que... para criar o grupo. Renildes, então, eu coloquei aí no chat um videozinho, né, que mostra esse passo a passo de como criar o grupo, né? Nós temos, só vou te resumir, porque assim, é um passo a passo que é um pouquinho complexo, né? Eu vou só te resumir. Você pode criar o grupo de forma democrática, deixando os alunos escolherem de que grupo eles querem participar por meio da ferramenta escolha. Tem um videozinho aí, vou disponibilizar os slides. Tem uns slides que eu fiz aqui, Renildes, com o passo a passo, aquela coisa mania de professor, né? Bem didático, explicando como faz para criar os grupos. Eu só não vou retomar aqui, porque é algo que é demorado, né? A gente ficou conversando sobre isso 1 hora, tá? Então, só para te sintetizar, tem 3 possibilidades. A democrática, vamos dizer assim, né? Que o aluno escolhe, aquela que o professor escolhe, define o grupo, e uma possibilidade aleatória, né? Que o próprio AVA vai formar esses grupos aleatoriamente, tá? Então, eu vou disponibilizar para vocês os slides, envio para a Jane assim que finalizar. E, de qualquer forma, esse vídeo que eu coloquei aí do YouTube
no chat um videozinho dos slides, tá? Bom, pessoal, tudo bem, Renildes? Senão eu queria finalizar aqui. Tudo bem. Tá. Então você não vai ficar desassistida, não. O material vai estar disponível. Vamos aqui, então, a Wiki está criada, né? Então, o grupo 1, né, para esse. Só um detalhe, viu, gente? Eu posso criar. Vamos criar mais uma Wiki, né? Porque eu disse que é uma Wiki para cada grupo. Trabalho em grupo, unidade 1, vamos criar para o grupo 2, tá? Então, eu vou criar uma segunda wiki para o meu grupo 2, para o mesmo trabalho. Só para a gente fazer mais uma vez. Unidade 1, né? Unidade 1, trabalho 1. Vocês podem nomear do jeito que vocês quiserem, né, gente? Até mudar essa numeração, colocar o nome do trabalho para não ficar muito confuso, né? 1, 2, usar letras, isso é indiferente, tá? Exibir a descrição, o nome da primeira página, então, trabalho, aí vai aparecer somente para o grupo, né? Trabalho 1 da unidade 1. E vamos lá restringir os acessos, tá? Adicionar restrição. Vou começar com o grupo. Escolher o grupo. Vamos lá. Trabalho 1. Grupo C. Grupo B. Vamos lá. Trabalho 1. Grupo B. Adicionar uma outra restrição, que é a data. Mesma data, acho que 29 de outubro, muito bem. Tá? Então, as duas restrições importantes, que é o GUI fundamentais, o grupo e o prazo, salvar e voltar ao curso. Tá? Então, foi criada aqui, eu posso padronizar, né, gente? Vamos padronizar aqui. Olha, tem esse botão aqui que a gente pode arrumar o título sem precisar entrar nas configurações, né? Então, só para padronizar aqui o nome do trabalho, né? Da atividade, trabalho em grupo, unidade 1, grupo 2. Na verdade, é grupo B, né? Tá? Então, os grupos aqui estão com letras, né? Mas tudo bem, isso é só uma questão de ajeitar aqui a configuração, né? Eu quis colocar 2 grupos diferentes para a gente perceber que precisa criar uma wiki para cada grupo, tá? Muito bem. Sueli. Oi, pois não, Renilde. Quem tá Professora Kate. Oi, Kate. Do Direito, tudo bem? Bom dia, tudo eu não bem? sei se você vai falar sobre isso depois, mas eu gostaria de saber, basicamente, o que os alunos podem construir ou fazer dentro dessas wikis. Se você pode mostrar algo, por exemplo, do que eles podem construir, ou o que tem para ser feito aí dentro, porque eu entendi sobre a criação, mas basicamente, quando eu construo essa wiki, o que eu posso esperar dela? Quando que eu utilizo esse recurso, basicamente? Kate, é exatamente isso que eu vou mostrar agora. Então tá bom. Tá? Então, por isso que eu usei uma disciplina que eu já ministrei, né? Para mostrar o que foi feito, né? Com a Wiki, tá? Porque aqui a gente trabalhou com as criações, as possibilidades, e agora eu vou lá para as Wikis, né? Com as quais eu trabalhei, né? Que eu propus para os meus estudantes, tá? Então, por exemplo, eu usei aqui só para ter uma ideia, né? Uma wiki na unidade 4, usei o wiki na unidade 3, né? Foram várias atividades em grupo. Na unidade 2 não usei o wiki, usei aqui na unidade 1. Então, eu vou escolher uma wiki
para mostrar para vocês o que foi feito, tá? Então, vejam aqui, foram criadas 5 WICs, né, nessa disciplina que eu ministrei, e foram 5 grupos diferentes. Então, trabalho do grupo 1, não precisei colocar o nome da unidade, né, porque já estava na seção da unidade 1. Então, trabalho do grupo 1, trabalho do grupo 2. O grupo 3, ele se desfez no meio do caminho, né, deixou de existir, 4, 5 e 6. Então, vou escolher aqui um grupo para a gente poder entender qual que é o uso, né, dessa WIC, tá? Vou escolher aqui um trabalho que foi feito. Então, veja, Kate, aqui foi uma atividade, né, que eu propus. A disciplina era a disciplina de jogos matemáticos, né, a minha área é ensino de matemática na pedagogia, e eu pedi para que os alunos fizessem uma pesquisa de um jogo, né, matemático que pudesse ser utilizado nas aulas com crianças pequenas, né, de educação infantil, primeiro e segundo ano, né, mais especificamente. E aí, esse grupo 6 escolheu esse jogo, né, o jogo do Nunca 10, e eles construíram esse texto coletivamente, né, num grupo que eu acho que era formado por 5 estudantes, 4 ou 5 estudantes, tá? Então, esse texto que vocês estão vendo aqui foi construído coletivamente, tá? Então, quando eu vejo aqui, olha, visualizar, né, que é o botão que já está acionado, eu vejo o trabalho todo, né? Então, aqui eu tenho algumas opções, né, de botões para poder entender esse trabalho. Então, para o aluno, vai aparecer a tela em branco, né? E aí ele vai começar a editar, né, o trabalho. Então, por exemplo, aqui eu acionei para mim o editar. Se eu quiser acrescentar alguma coisa, se o trabalho ainda estiver em branco, só com aquele título, né, do trabalho, eu começo a escrever, aí o aluno B vai lá, continua, né, só clicando aqui no botão editar, tá? Então, essa foi uma construção de um texto coletivo. Né? Qual que é? Então, o uso, Kate, eu acho que assim, a gente pode propor numa wiki qualquer tipo de trabalho em grupo, é claro, né? Se demandar uma prática manipulativa com materiais, aí não tem como, né? Porque daí ou a gente faz isso por meio da webconferência, né? E os alunos mostram no vídeo o que eles estão fazendo. Aqui é um trabalho escrito, né? Mas eu penso que qualquer tipo de trabalho escrito que nós propuséssemos aos alunos no contexto presencial, ele pode ser feito por meio dessa wiki, né? E a grande vantagem é que eu tenho um acompanhamento. Então, eu, professora, posso entrar aqui no histórico e fazer um acompanhamento das participações de cada inserção, né, ao longo da elaboração desse trabalho. Né? Então, vejam aqui, aqui para o próximo. Então, quem começou a wiki, né, a versão 1 deste trabalho foi a Mariana. Né? Vamos olhar o que ela escreveu. Ela estava só fazendo um teste. Né? Oi, meninas, testando a plataforma. Era a unidade 1, a primeira wiki, e ela estava aqui com o grupo dela fazendo um teste. Né? Então, vou voltar aqui. Dá para voltar aqui na setinha do voltar, espero, né? Página anterior. A versão 2, a Mariana, né, novamente, então eu posso acompanhar, né, as
as versões de acordo com o que cada uma fez. Então, aqui eu estou comparando. Estão percebendo que dá para... Aqui, o que aconteceu na versão 2, né? Ela testou, olha só que interessante, né? Oi, meninas, testando a plataforma foi a versão 1. Aí depois ela viu que ninguém respondeu, né? A Mariana foi uma excelente aluna, se formou agora há pouco. Vejam se cada uma consegue acrescentar algo para podermos iniciar o trabalho, né? Então, ela insiste aqui nessa provocação, né, com o grupo. E aí se seguem as versões com a participação de todas elas. Vou voltar aqui. Aqui não volta no histórico. Preciso voltar mesmo aqui na setinha. Tá? Então, aí sim, a Isabelle se manifestou, né, na versão 3. Vocês vão perceber muito bem. E aí a gente começa a perceber que o texto vai sendo desenvolvido, né? Eu consigo visualizar a data e o horário de participação da Isabelle. Então, a Isabelle fez esses acréscimos. Eu posso comparar, né, duas versões. Então, vejam aqui, eu quero comparar a versão 6, feita pela Isabelle, até a versão 8, feita pela Mariana. Deixa eu tirar daqui. Não, a comparação a gente faz... A comparação entre a 2 e a 8, vamos ver o que aparece aqui. Isso aqui é interessante, né? Porque eu parto aqui da versão 2, que tinha só isso, e eu consigo comparar com o que foi feito entre a 2, né? Que terminou aqui em trabalho, ponto, o que está em verde, até a versão 8. Que é o que está destacado em verde e com a letra vermelha. Deixa eu só ver aqui uma coisa. A 2 e a 3, ela tem como referência somente a primeira da página. Né? A 2 e a 4, eu posso fazer essas comparações. A 2 e a 8. Agora foi. Agora sim. Então, eu posso comparar, né? Por exemplo, a Mariana, ela foi a última a escrever aqui a versão 4, né? Depois eu tive a Isabelle na 5, 6 e 7 e a Mariana na 8 novamente. Então, eu quero entender, ou até o que a Isabelle fez, né? Eu quero entender o que a Isabelle fez nas 5, 6 e 7. Então, vou comparar a última que a Mariana fez aqui na 4, a última não, né? A versão 4 que a Mariana fez e a versão 8 que a Mariana também fez, para entender esse meio que foi feito pela Isabelle. Deixa eu saber o que a Isabelle escreveu no trabalho nesse momento, né? Então, vai aparecer aqui destacado, inclusive, o que saiu, né? O que foi suprimido do trabalho, gente. A Wiki, ela mostra tudo para a gente, né? O que elas tiraram e resolveram substituir, né, no trabalho, e aí o que a Isabelle inseriu, né, naquele momento em que ela participou. Então, eu gosto muito dessa Wiki, porque ela possibilita entender exatamente como, quando o aluno participou. Diga, alguém quer falar? Maravilhoso, porque dá para a gente ver o que o aluno mala não fez, né? Se ele fez ou se ele não fez. O aluno malo, o aluno que faz tudo, né, Paula? É isso mesmo, né? Eu acho que... E aí, olha, vejam só, tem esse outro botão aqui, né, dos comentários.
Deixa eu só ver se eu não estou pulando nada aqui. Tem tanto detalhe, gente. Vamos lá nos comentários, né? Sueli, eu fiquei com uma dúvida. Pois não. Vamos voltar aqui. Eu acho que eu perdi, me distraí. Depois que foi criados os grupos, encaminhados os grupos, o que é o professor que colocou uma opção para o aluno produzir um texto, ou é uma caixa em que o aluno, ao acionar a atividade, ele tem várias opções de texto, ou analisar um vídeo, ou colocar uma fotografia e fazer um comentário. Eu não entendia como que o que aparece para o aluno e o que eu fiz. Bom, teve a criação dos grupos, ok? Sim. Né? Então, eu vou voltar aqui na disciplina, né? Que eu vou lá embaixo, só para a gente poder... houve a criação dos grupos, né? Vamos partir, então, desse momento em que os grupos estão formados, tá? Aí, Ângela, né? Ângela, eu vou criar o trabalho em grupo, né? Eu preciso criar esse trabalho, né? Disponibilizar essa ferramenta para que os grupos possam realizar esse trabalho que vai ser feito em grupo, né? E a opção que eu estou dando aqui para vocês é dessa ferramenta Wiki. A gente cria uma Wiki. A Wiki é o trabalho em grupo. Não, agora eu fiquei curiosa para ver se dá para a gente disponibilizar algum vídeo, né? Alguma coisa. Então, o nome da Wiki vai trabalho sobre o vídeo X, né? Você deu essa ideia do vídeo. Sueli, Oi. desculpa, eu acho que vai estar dentro do que você vai falar. Essa atividade do Wiki eu consigo avaliar? Então, a avaliação é a última etapa, né? Que eu vou chegar aqui na avaliação, só estou criando mais uma wiki e já falo dela, tá bom? Só para atender a colega, né, que se manifestou anteriormente, já falo da avaliação. E o trabalho sobre o vídeo X, né, eu quero ver se é possível disponibilizar. Nessa descrição, por exemplo, você pode colocar o link do vídeo, né? Se você quer que os alunos assistam a um vídeo para depois elaborarem uma síntese sobre esse vídeo, você pode disponibilizar na descrição, né? Esse link do vídeo ou do acesso que você deseja que o grupo faça, tá? E aí você vai, portanto, fazer as restrições de acordo com o grupo. Então, eu quero que somente o grupo desse trabalho 2 faça. Eu só vou criar rapidinho aqui mais uma wiki. E a restrição do prazo, tá? E assim eu tenho... preciso colocar o nome da primeira página do trabalho, vídeo. Vamos lá. Tá? Então, fica criado aqui o trabalho e é nesse trabalho que eles vão se movimentar, né? Nesse trabalho, nesse link aqui, para o aluno aparece isso, né? Eles vão ter que clicar aqui no trabalho sobre o vídeo e começar a construir coletivamente o trabalho sobre o vídeo nesse espaço, tá? Sueli, então, vou... Tá. Oi. Entendi, obrigada. Uma dúvida. Se você quiser se comunicar com um grupo especificamente por mensagem, você consegue? Pode, e tem a ver com a avaliação. Então, vamos voltar lá naquele grupo da Mariana. Então, vamos finalizar aqui falando um pouquinho disso, né? Então, aqui nós não temos, né, uma opção de avaliar. Eu, pelo menos, gente, não encontrei, tá? Se nesse processo vocês encontrarem, me avisem por e-mail, por favor, porque as coisas... Acho que não tem, Sueli. Eu estava lendo um manual aí, não tem como avaliar. Somente se fosse uma tarefa.
Era isso que eu estava em dúvida, mas acho que não tem como avaliar, até porque não tem onde colocar a nota lá, né? Então, mas eu avaliei, tá? Quem falou agora? Desculpa. É Liliane. Liliane, eu avaliei por meio de um comentário, né? E aí entra no que a colega também perguntou. Então, eu posso sim me comunicar ao longo da elaboração do trabalho, eu posso me comunicar com esses alunos por meio dessa tecla aqui, né? Desse botão comentários. Então, eu faço aqui, Mariana, pôs um comentário. Aqui não é o texto do trabalho, né? São comentários que aparecem paralelamente, né? Em outro espaço. Para os alunos também haverá esse botão comentários, né? Então, aqui estão os comentários. Ó, Larissa, oi meninas, tudo bem? Também estou de acordo. Elas conversaram, né, entre elas enquanto o trabalho foi sendo construído. E aí, a data, tudo direitinho aqui. Tá? Então, eu finalizei aqui. Poderia ter feito algum comentário no meio do caminho, né? Não foi necessário para esse grupo. E, ao final, eu avaliei dessa forma, né? Fiz um comentário final, né? Que serviu como avaliação e todas elas puderam visualizar, né? Somente as meninas desse grupo. Então, coloquei ali as notas. Vocês percebem que as notas não foram esse grupo, né? Especificamente teve um bom desempenho, mas ainda assim a Ana Paula recebeu 9, né? E as demais receberam 10, né? Por quê? Sueli? Oi, Euni. Euni de novo. Sim, eu entendi que você atribuiu nota aqui, mas o que a colega disse, acho que foi a Liliane, é que, não sei se foi ela, não vai lá para o A, não vai automaticamente, né? Então, depois, num outro momento, você vai ter que. Porque quando nós colocamos como tarefa, nós podemos atribuir nota, né? Podemos. Então, mas aí o que acontece, Euni? Eu lancei depois no diário de notas, né? Essa nota em separado, porque não tem uma possibilidade de lançar uma nota, como é o caso, né? Até mesmo de fórum, né? No fórum a gente consegue avaliar a participação, nas tarefas também. Aqui na Wiki, não. Mas o importante para mim era dar uma devolutiva, né, para as estudantes, e eu consegui fazer essa devolutiva aqui na própria Wiki, nesse botão dos comentários. Agora, pensando no lançamento da nota no sistema, daí ficou para depois, né? A gente Então, tem o que eu tenho resolvido assim, quando não aparece essa possibilidade, eu abro um link de tarefa lá e falo, vamos colocar submissão da avaliação do trabalho em grupo. Então, eu posso até atribuir nota aqui no grupo, mas eu crio um link lá por meio de uma tarefa para que eu possa atribuir nota lá. É um trabalho dobrado, né? Não sei também. Sim, mas aí você não precisa colocar nada nessa tarefa, você só abre o espaço ali para você atribuir nota, né? Você só Não, nomeia. eles precisam submeter, tem que submeter. Tem que ter a submissão A da gente tarefa. abre com a possibilidade de submissão do arquivo. Ah, tá bom, do arquivo final, do trabalho já pronto, é Sim. só recortar e colar, copiar e colar num Word e colocar na Sim. tarefa. É uma ideia, Euni. Gostei, vou usar nas minhas próximas disciplinas, porque daí fica a nota registrada, né, no sistema. Então, Sim. aqui já está, de certa forma, né? Qualquer um que consultar, né, a coordenação, se desejar consultar a avaliação da Wiki, né, os nossos coordenadores têm acesso a isso, mas o lançamento da nota fica mais oficializado. Perfeito, Euni. Obrigada pela contribuição. Ficou claro, gente, a ideia Agradeço. Bem interessante. Os alunos recortam, né, copiam e colam o trabalho finalizado, né, que é o que a gente viu aqui, né,
visualizar, eles podem copiar, né, o trabalho inteiro, colar num arquivo Word e inserir numa tarefa Sim. né, que esteja Porque lá. se a gente não faz isso, acontece porque daí, quando você termina o AVA, ele vai dizer tem tarefas incompletas, que é aquelas que não foram submetidas, tem uma nota, mas está faltando lá alguma coisa. Na verdade, assim, não tem essa cobrança, não fica, a Wiki não fica em aberto, nunca percebi isso, assim, eu li, por exemplo, aqui eu não tenho essa disciplina já encerrou, né, não tem nenhuma indicação de que o trabalho ficou em aberto ou não avaliado, porque a própria Wiki não oferece essa possibilidade de atribuição de notas. Mas nas tarefas em si eles não submetem, ou se nós não lemos, fica como aberto, né? Então. Eu lanço como instrumento de avaliação, né, lá nas notas, né, porque daí eu coloco como um instrumento particular ali de avaliação, né. Mas de qualquer maneira eu gostei dessa sua sugestão, né, que já computa, né, no próprio AVA essa nota do aluno. Perfeito, Eli. Sueli, é aqui Patrícia de novo. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Eu acho a Wiki sensacional para isso que você está mostrando. A gente acompanhar a interação entre os alunos, que quando a gente faz trabalho em grupo e eles estão desenvolvendo no espaço deles, no tempo deles, a gente não tem essa percepção completa de quem de fato colaborou e quem não, né? Então, quando a gente diz para eles que a comunicação entre eles tem que ser na Wiki, aqui no AVA, eu consigo extrair ali quem ao menos se interagiu uma vez ou quem só ficou encostado, né? Mas eu queria que se você clicasse para mim ali nessa abinha arquivos, porque na construção de um trabalho que é um projeto maior e não um texto, se eu consigo ficar colocando várias versões do arquivo grupo, né? Eu consigo, porque, por exemplo, assim, nas minhas disciplinas, eles têm um trabalho mais grosso, que eu fico fazendo tarefa. E eu acho que também eu consigo colocar a inserção, aí eu não sei se você vai falar sobre isso. Quando eu coloco tarefa, eu já criei os grupos, eu consigo colocar tarefa por grupos, como você, na hora de construir a Wiki, se eu não quiser ver interação, eu já vou direto na tarefa e coloco de grupo. Aí não tem acesso à interação. Não tem, mas se eu quiser, eu teria que fazer a Wiki e também mais a tarefa, não só por uma questão de nota, como a professora está falando, mas mais para eu ver a robustez, assim, que não é uma questão de copiar-colar, né? Porque esses arquivos aqui, eu posso colocando várias versões dele aqui na Wiki. Essa que é a minha pergunta para você. Lá foi só no sentido de deixar a nota registrada numa ferramenta tarefa, né? Foi só nesse sentido, para aparecer essa nota, né, registrada numa tarefa, né? Já que a Wiki não possibilita o registro dessa nota na avaliação. Foi só com essa finalidade, né? Não, eu entendi, mas eu consigo, por exemplo, da Wiki, naquele relatório onde você compara, eu consigo também, como eu consigo extrair talvez lá do acesso dos alunos, né? Eu consigo tirar um relatório. O aluno que acessa com frequência o AVA, o aluno que não acessa, mas na Wiki eu também consigo extrair esse tipo de relatório, eu imagino, né? A quantidade de interação. Teria o Wiki, teria a tarefa ali só para o lançamento da nota. Vamos ver o que tem aqui? Fiquei curiosa. Olha, editar arquivos da Wiki. Então, eu não Para postar, essa minha pergunta aí eles também postam arquivos aí, né? Eu entendo que sim, não? Eu não usei. Você não usou, né? Tá, mas eu acho que... A gente vai investigar juntos, marca um outro encontro para compartilhar essa experiência, porque eu realmente não usei. A minha, assim, foi suficiente, né? Como eu faço vários trabalhos em grupo ao longo das disciplinas, foi suficiente. E aí eu uso grupos diferenciados, né? Para não ficar sempre o mesmo grupo trabalhando junto. Deixa eu ver aqui. Eu não usei.
Vocês estão aí? Parece que a colega... Tudo bem? Estão me ouvindo? Não sei se fui eu que caí ou se foi a colega que... Eu estou Tudo ouvindo. certo com você. Certo, tá bom, tá. Então, eu não usei, professora. Confesso para você que a gente precisaria fazer uma investigação aqui. Deixa eu voltar, já que a gente tem uns minutinhos, se alguém quiser perguntar alguma coisa, mas é aquilo, né? A gente vai, conhece assim, o caminho inicial e vai desbravando. Sueli, Diga. posso fazer uma pergunta? Eu tenho a disciplina de seminários temáticos com 3 unidades de aprendizagem. Para cada unidade tem uma atividade, uma tarefa. Aí eu crio os grupos, né? Eu vou usar os mesmos grupos, eu gostaria de usá-los na unidade 1, na 2 e na 3, os mesmos grupos. Eu tenho essa possibilidade, né? Mesmo buscando eles aleatoriamente, ou a cada unidade vão surgir novos grupos. Não, você vai usar os grupos que você desejar usar, né? Então, o que vai acontecer? No comecinho da disciplina, eles que vão escolher ou você vai criar aleatoriamente? Aleatoriamente, eu prefiro. Isso, então você vai ter ali o grupo 1, o grupo 2, o grupo A, né? Acho que o A ele vai por letra, o A, o B, o C, o D, o E, né? E são esses grupos que você vai utilizar em todas as UICs que você criar, né? Em todas as unidades. É o mesmo grupo. Né? Você só entendi. Grupo diferente, se você criar grupo diferente. Tá? Não tem... se essa criação de grupos for feita por você, se lá naquela listinha de grupos estiver só o grupo A, B, C, D e E, que você criou logo no início da disciplina, são eles que vão se manter. Tudo bem? Ok, entendi. Obrigada. Nada. Então, vai ficar para uma próxima, né? Essa aqui dos arquivos, porque... de verdade, eu vou precisar fazer uma investigação aqui, ó, editar arquivos da Wiki. Vamos ver o que seria aqui. Eu acho, respondendo aí, ou tentando, né? Responder não, né? Tentando resolver aí com a colega que se manifestou anteriormente, acho que foi Liliane, desculpa. Sim, eu que falei há pouco. Liliane, então, olha, eu estou pensando que para os alunos deve aparecer essa possibilidade, né, de arrastar mesmo, né, um arquivo, embora ele não possa ser avaliado, né, pode existir essa, não sei se era isso que você estava se referindo, mas eu penso que eles podem arrastar aqui, né, um arquivo referente ao que eles têm produzido na Wiki. A gente precisaria fazer uns testes, tá? Não vou me arriscar a fazer isso aqui agora. Eu utilizei visualizar, editar e comentários. E o histórico, né? Para a gente poder acompanhar e comparar as versões. Foram os 4 botões que eu utilizei nas minhas disciplinas. Tudo bem, gente? Então, era um pouco isso que eu gostaria de tinha, né, para compartilhar com vocês. Deixa eu só ver se não está faltando nada. O que está aí nos slides, né? Eu usei um critério, né, de atribuição de notas de acordo, sem dúvida alguma, que isso vai se relacionar ao tamanho, né, à complexidade do trabalho, enfim, ao número de participantes de cada grupo, mas, em geral, eu fiz uma atribuição de nota em função da participação do aluno, né? Então, se houve 4 ou mais, no caso dos meus trabalhos, que eram trabalhos menores, né? Já que havia um por unidade, praticamente. 4 ou mais participações consistentes, né? Eu dei 10, né? Aquele aluno que tinha 2 participações pouco consistentes ficou com 5, né? Então, assim, esse foi o meu critério, né? De atribuição de nota, né, para essas UICs.
sem dúvida alguma, isso vai depender muito dos critérios que vocês, né, vão estabelecer de acordo com a complexidade, né, do trabalho. Tá? E se for uma wiki de 2, né, estudantes também, penso que o critério será diferente. Eu já vi professor, gente, fazer a wiki coletiva com a turma toda, um trabalho final de encerramento da disciplina. Foi uma experiência, não conheci, não vi, né, mas o professor gostou bastante de ter feito. Né? Não sei como ele avaliou, né, uma wiki coletiva com todos, mas todos puderam lá palpitar, e não sei se foi algo mais referente à avaliação, fechamento do curso, da disciplina, foi interessante. Tudo bem, gente? Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês, e fico aí à disposição nesses 5 minutinhos. Posso parar de compartilhar, Rodolfo? Sueli, eu posso